Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galera? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Estamos aqui de volta para dar continuidade no nosso curso de História. Hoje vamos trabalhar a Revolução Russa. Vocês se recordam que eu falei para vocês na nossa última aula lá na Primeira Guerra Mundial, que no ano de 1917 a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. E isso ocorreu porque lá na Rússia vai ocorrer uma revolução em 1917, que é a Revolução Russa que a gente vai começar a trabalhar agora. É a revolução que vai implantar pela primeira vez na história o modo de produção socialista dentro de um Estado, dentro de uma nação. Mas antes da gente começar a trabalhar a revolução em si, eu queria dar um panoramazinho para vocês do que era essa Rússia pré-revolucionária, tá? A Rússia era ainda um dos poucos estados na Europa, né? Europa, Ásia, sabe muito disso, estudarem geografia, mas ainda era um dos poucos estados absolutistas. Até mesmo o Brasil, né, já havia implantado uma república em 1889, com a queda de Dom Pedro II, a implantação da República Brasileira, e a Rússia ainda era um estado absolutista, governada por um czar. Czar vem de César, tá? Lá do Império Romano, tá? Então o czar era o título dado ao imperador russo. O imperador russo era chamado de czar. Então a gente ainda possuía um regime absolutista num país de 22 milhões de quilômetros quadrados, com uma população maior do que 170 milhões de habitantes, sendo que a sua grande maioria, e aí grande maioria, vamos pegar aí mais ou menos 85% dessa população ainda vivia no campo e ainda vivia de agricultura, apesar da Rússia ter passado, né, pela fase ali da segunda revolução industrial, tá? A Rússia foi um dos países que fizeram a segunda revolução industrial, ou seja, a Rússia já tinha São Petersburgo, Odessa, Moscou, cidades que haviam passado por um processo de industrialização. Só que a industrialização russa ela foi um pouco diferente das demais que a gente estudou por aí, que a gente viu por aí, tá? Principalmente se compararmos com a Inglaterra, pioneira, ou com alguns outros países europeus. O investimento dentro do processo de industrialização russo foi feito principalmente através do investimento de capital estrangeiro, ou seja, as principais indústrias russas eram indústrias multinacionais que se instalaram na Rússia para se aproveitar da grande quantidade de mão de obra barata e também, obviamente, de um território tão vasto quanto esse, da grande quantidade de matéria-prima que vocês viram que até hoje o território possui, tá? Vocês viram isso lá na geografia junto com o professor Márcio, beleza? Então, voltando, a Rússia é um país absolutista, um país, né, com uma população gigantesca, um país ainda vivendo da agricultura, apesar de ter passado por um processo de industrialização, mas um processo de industrialização que ainda tem 85% da população sendo camponês, ou vivendo no campo, ou vivendo da terra da agricultura. Porém, essa população, esses 85% dos russos que vivem da agricultura, não possuíam terras, tá? Essa grande maioria da população viviam trabalhando nas terras dos nobres, como todos os regimes absolutistas que a gente estudou até hoje, não era diferente na Rússia, tá? A nobreza russa, né, que fazia parte, vamos dizer assim, né, da nobreza do czar, essa galera eram os grandes proprietários de terra, ou seja, esses 85% trabalham nas terras dos nobres, trabalham na terra da nobreza russa, tá? A Rússia, em todo esse panorama, entre os anos de 1894 até 1917, que é o ano que a gente tem a Revolução Russa, foi governada por Nicolau II, né? Nicolau II foi o último czar russo, tá? Porque a gente sabe que a partir aqui da Revolução de 1917, a Rússia, obviamente, implantando o socialismo, deixa de ser um estado absolutista. Só que todo esse contexto que a gente estava falando, né, de Rússia, um grande país, vocês sabem muito bem disso, um dos maiores países do mundo, uma das maiores populações, né, da Europa, a Rússia também
estava passando por uma crise econômica muito grande, uma crise gerada principalmente ao quê? Uma população muito grande, uma produtividade agrícola muito pequena, muito pelos seus territórios, né? Pelo frio do seu território, mas principalmente pela concentração fundiária, pela concentração de terras na mão de uma pequena só camada da população, que era a nobreza, que vai se agravar com a ascensão do Nicolau, tá? Nicolau, que foi um czar, um imperador extremamente absolutista, extremamente violento, que vai gerar um aumento cada vez maior das crises sociais e crise econômica dentro do Estado russo, tá? E um dos fatores que vai aumentar ainda mais essa crise, tanto social quanto econômica, foi a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial vai gerar um aumento da inflação, empresas vão começar a falir, 13 milhões de soldados são enviados para a Primeira Guerra Mundial. Se eu tenho 13 milhões de soldados na Primeira Guerra Mundial, são 13 milhões de soldados saindo da cadeia produtiva, saindo da indústria, saindo do campesinato, deixando de produzir na Rússia. Então imagina, eu tiro 13 milhões de consumidores, eu tiro 13 milhões de trabalhadores, bota essa galera para lutar e ainda tem que fazer o quê? Ainda tem que sustentar eles lá na guerra, gastando com suprimentos, gastando com armamentos e assim por diante. Numa guerra em que a gente viu lá na Primeira Guerra que a Rússia entrou, né, tudo bem, com interesses econômicos também, né, ali na região dos Balcãs principalmente, mas que a Rússia ia ganhar muito pouco com essa guerra, tá? Então a gente tem, nesse contexto todo, surgindo duas frentes políticas, tá? Os mencheviques e os bolcheviques. Quem eram esses caras? Eram duas correntes filosóficas que tinham a mesma ideia: fortalecer o sistema capitalista, esperar o fortalecimento do sistema capitalista para posteriormente fazer o quê? Implantar o socialismo. Então o que tinha de diferente entre mencheviques e bolcheviques, tá? Os mencheviques eram formados principalmente pela alta burguesia, tá? Que a gente até pode fazer uma analogia muito grande, tá? Com a Revolução Francesa, tá? Ali a gente tinha, na Revolução Francesa também, né, os girondinos e os jacobinos, tá? Girondinos seriam os mencheviques, os jacobinos seriam os bolcheviques, para a gente fazer uma analogia bem boba, só para fazer uma comparação, para vocês terem uma ideia aí. Então, mencheviques, alta burguesia, né, principalmente grandes empresários, banqueiros e assim por diante, que queriam o quê? Primeiro, estabilizar, fortalecer o modo de produção capitalista para depois introduzir o socialismo, seguindo as ideias marxistas, ou principalmente, né, usando o discurso marxista para se fortalecer politicamente. Enquanto os bolcheviques, liderados por duas figuras, e aí vocês guardem muito bem esses dois nomes, que são os dois nomes principais da Revolução Russa, Lenin e Trotsky, tá? Lenin e Trotsky iriam fazer, juntamente aqui com os bolcheviques, uma revolução imediata, ou seja, uma ascensão do poder do proletariado, uma revolução onde o proletariado, se ascendesse para o poder, derrubasse essa monarquia absolutista e de imediato já implantasse o socialismo, tá? No meio de todo esse contexto aqui, que eu falei para vocês de conflitos sociais, de crise econômica na Primeira Guerra Mundial, em março de 1917, a gente tem a Revolução Branca, tá? A Revolução Branca a gente pode dizer que foi a primeira fase, vamos dizer assim, da Revolução Russa, da Revolução Socialista, tá? Aqui no dia 13 de março a gente tem então o Nicolau abdicando. E ele vai abdicar por quê? Porque diversas revoltas começam a ocorrer na Rússia, diversas greves começam a ocorrer na Rússia, e o Nicolau ele perde o apoio de quem? Do exército russo. O exército russo se recusa a atacar os manifestantes, se recusa a atacar, né, o proletariado, o campesinato que estava se voltando contra o Nicolau. Ele, sem apoio popular, crise econômica no meio da Primeira Guerra Mundial,
perdendo o apoio do seu exército, que era quem o defendia, ele acaba sendo obrigado a fazer o quê? A abdicar do poder. É quando a gente tem o início de um governo provisório, um governo paralelo na Rússia, tá? Nessa então primeira fase aqui da Revolução, a Revolução Branca, a gente tem o príncipe Lvov, que era sobrinho do Nicolau, sendo colocado no poder pelos mencheviques, e, na verdade, liderando de fato o Kerensky. Quem era Kerensky? Kerensky era um menchevique, era um cara da alta burguesia que, apoiado pelos mencheviques, coloca o Lvov ali como testa de ferro, mantém a monarquia absolutista, apesar do Lvov não mandar porcaria nenhuma. Mas a gente não tem a declaração ou o fim do absolutismo monárquico, até porque o Lvov, que era sobrinho do Nicolau, é colocado no poder. Poder, entre aspas, como eu disse, quem comanda de verdade é o Kerensky. Porém, a gente também tem a criação de um governo paralelo, criado principalmente pelos sovietes, tá? E é daqui que vai surgir futuramente o nome de União Soviética, tá? Quem eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos operários de camponeses e militares. Operários aqui, a gente está se referindo principalmente aos trabalhadores das indústrias, tá? Mesmo poucas, já era uma quantidade significativa dentro da sociedade. Então a gente tinha vários conselhos operários, camponeses e militares chamados de sovietes, que estava cada vez mais sob o controle bolchevique, tá? Os bolcheviques, eles fizeram o quê? Eles foram implantando gradativamente dentro desses comitês, dentro desses sovietes, tá? Membros bolcheviques que começaram a fomentar na cabeça de militares, na cabeça do campesinato, na cabeça do operariado, a implantação de uma sociedade socialista de fato, tá? E é mais ou menos nesse contexto que a gente passa a ter o quê? Que a gente tem a segunda fase da Revolução, tá? Aquela que vai ser conhecida como a Revolução Vermelha, a Revolução de outubro de 1917. E essa revolução, ela vai se iniciar graças a uma tentativa de volta do Nicolau ao poder. Tá? O Nicolau, ele abdica ao poder, como eu falei para vocês, o sobrinho dele é colocado no poder, o governo de fato era formado pelo Kerensky e pelo Lvov. Paralelamente, principalmente nas zonas rurais, nas pequenas cidades, e nas áreas industrializadas, a gente tinha um fortalecimento muito grande dos sovietes, que passa gradativamente a ser liderado pelos bolcheviques. O Nicolau, ele tenta dar um golpe de Estado, ele tenta retomar o poder. O Kerensky, temendo a perda do poder, ele faz o quê? Ele chama o Lenin e pede ajuda dos bolcheviques, tá? Porque os bolcheviques, eles comandavam os conselhos militares também. Esses conselhos militares, esses sovietes militares, eles acabam partindo para São Petersburgo. O exército soviético, ou o exército vermelho, como vai ficar conhecido, parte para São Petersburgo, contém essa tentativa de retomada de poder, de golpe militar dado pelo Nicolau, e ali eles tomam o poder, se aproveitam da situação, tomam o poder, acabam com a Revolução Branca e implantam a Revolução Vermelha, tá? É ali que vai ser implantado, então, pela primeira vez na história, o modo de produção socialista, tá? O modo de produção socialista vai dividir em alguns comissariados, eu citei 3 aqui para vocês, que são os mais importantes, Porque a gente não tem um governo, vamos dizer assim, presidencialista, ou um governo parlamentar, onde a gente tinha um indivíduo como primeiro-ministro ou um presidente tomando conta do Estado. Na verdade, a gente tinha vários conselhos que eram responsáveis por algumas instituições do Estado. Obviamente que nós tínhamos algumas figuras muito importantes, tá? E essas figuras, principalmente 2 deles, que eram aqueles 2 líderes que eu falei para vocês, bolcheviques anteriormente, que era Lenin e Trotsky. Mas um outro terceiro vai aparecer aqui também, tá? Então a gente tem primeiro a criação do Conselho dos Comissariados do Povo, que era praticamente o principal dos conselhos, que seria, entre aspas, o presidente da República, que era liderado pelo Lenin, tá? O Comissariado das Relações Exteriores, que tinha como principal função fazer o quê? A defesa territorial e a expansão territorial russa. Por quê? Porque quando se implanta
né, um regime socialista, os demais países, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, temendo que o socialismo se espalhe pela Europa, vão fazer o quê? Vão declarar guerra à Rússia. O responsável pela defesa territorial foi o Comissariado das Relações Exteriores, tá? Esse comissariado era liderado por Trotsky. E o terceiro comissariado, pelo Comissariado das Nacionalidades, a gente tem aqui o aparecimento de uma terceira força política que será muito importante futuramente, que era Joseph Stalin, tá? Stalin, aqui no Comissariado das Nacionalidades, foi responsável principalmente por uma estabilização política, tá? E o fortalecimento, a criação e o fortalecimento do Partido Comunista, que é o partido que vai dominar a Rússia e futuramente a União Soviética, até a queda do Muro de Berlim, até a queda do socialismo, principalmente ali na Rússia, em 1991, né, com a queda do socialismo soviético, tá? Com a implantação, então, né, da Revolução Vermelha, a gente tem o aprisionamento da família real e a morte de Nicolau II, que acaba sendo fuzilado, tá? A supressão dos latifúndios. O que é isso, professor? A gente tem o fim das grandes propriedades rurais, aquelas propriedades dominadas pelos czares, tá? Aqui a gente tem a criação, então, de um programa de reforma agrária, que vai gerar um aumento da produtividade agrícola gigantesca na Rússia aqui nesse período. Uma estatização das fábricas, tá? Ou seja, todas as grandes indústrias, todas as fábricas russas deixam de ser privadas, a propriedade privada deixa de existir e a gente tem a estatização, então, da propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção, não é a sua casa, não é o seu carro que vai virar, né, um bem do Estado, que fique muito bem claro isso. A gente já estudou isso em Sociologia no ano passado, quando a gente trabalhou o pensamento marxista, tá? Aqui a gente tem então o que? A estatização dos meios de produção. A gente tem a estatização da terra, estatização de bancos, a estatização das fábricas e assim sucessivamente, não? O fim da propriedade privada do Adnan e de fulano e de ciclano, beleza? A gente tem também a criação de uma Assembleia Constituinte, tá? Então aqui vai ser criada uma Constituição que vai dar os primeiros passos para esse Estado socialista começar a se desenvolver, tá? Porém, essa transformação muito rápida, vamos dizer assim, dentro do processo revolucionário e a implantação muito rápida, né, de um modo de produção socialista num estado onde a gente tinha uma revolução industrial que ainda estava nascendo e principalmente com capital externo, não funcionasse muito bem. Por quê? Porque, para quem se lembra, Marx falava o quê? Que o momento certo, o momento oportuno para a implantação do socialismo seria quando? Quando o capitalismo estivesse no seu auge, quando o capitalismo já estivesse criado condições, criado estrutura para aquele Estado se manter. O Estado vai lá, toma aquela propriedade privada, toma os meios de produção através de uma revolução do proletariado, e aí sim esse proletariado implantaria o socialismo, acabaria com a desigualdade social, acabando com a burguesia, né, acabando assim com a luta de classes e consequentemente implantando o comunismo, que seria uma sociedade sem desigualdade social, porque afinal só passaríamos a ter uma classe social, não teria mais aquela disputa que Marx falava sempre entre burguesia e proletariado, tá? Acabando com a burguesia, sobra somente o proletariado, todo mundo trabalha para o Estado, vamos dizer assim, que subversiria, trabalharia para a população, faria aquilo que a gente espera que o Estado faça e que nunca fez. Não estou falando que no socialismo faria, falando de teoria socialista, a gente sabe que teoria é uma coisa, prática é outra totalmente diferente, tá? Mas o que importa para a gente é o seguinte: essa transformação muito rápida acabou gerando uma crise industrial, tá? Por quê? Porque boa parte da mão de obra, principalmente qualificada das grandes indústrias russas, era mão de obra estrangeira. Muito capital francês, por exemplo, foi investido aqui. A hora que estourou a guerra, a hora que estourou a revolução, a galera fez o quê? Fugiu. Vazou. Então o Adnan, que era o professor, de repente o Adnan virou o administrador do COTIP. O que eu sei de administração, gente?
Porra nenhuma, tá? É a mesma coisa aqui, pegou o peão virou supervisor, supervisor virou diretor e assim por diante. Você não tinha, vamos dizer assim, pessoas experientes, principalmente na área administrativa, para manter essas indústrias, tá? A gente passa a ter então um enfraquecimento dentro do setor industrial, o que vai fazer com que o Lênin crie um programa econômico que ficou conhecido como a NEP, tá? A nova ordem econômica, tá? A NEP foi um plano que o Lênin falava o seguinte, guardem essa frase, é um passo para trás para posteriormente darmos 2 passos para frente, tá? O que o Lênin faz? Ele reprivatiza todas as pequenas e médias empresas, para fortalecer o processo de industrialização, para futuramente poder estatizar tudo novamente, tá? Bom, aqui a gente então tem um fortalecimento novamente da indústria. Em 1922, tá? A gente tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a criação da União Soviética. Em 1923, a gente tem a morte de Joseph Lenin. De Lenin. Quando Lenin morre, a gente começa a ter uma disputa de poder, tá? Para ver quem passa a comandar essa União Soviética, tá? E o poder vai ficar entre quem? Entre o chefe do Comissariado das Relações Exteriores, Trotsky, que era, né, o grande parceiro até filosófico de Lenin, um dos grandes líderes da Revolução, e o Stalin, tá? Que era um dos comissariados das nacionalidades, que foi o cara que organizou praticamente todo o Partido Comunista, tá? O Stalin, tá? Como tinha, vamos dizer assim, uma força política muito maior do que a do Trotsky, ele consegue se ascender para o poder. Começa a perseguir o Trotsky, é obrigado a fugir da União Soviética, foge para a Suíça, é perseguido na Suíça, foge para o México e no México ele acaba sendo assassinado a mando do Stalin, tá? Essa então é a Revolução Russa, gente, bem resumidamente, bem rapidinho. Dúvidas, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo como sempre. Morrendo de saudade de vocês, um grande beijo, boa semana para todo mundo. Valeu, galera!